Que bom estarmos aqui, que bom celebrarmos ao Senhor, que bom estarmos com a Nath aqui hoje, celebrando ao Senhor conosco. E nós louvamos a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido longânimo e misericordioso conosco, nos guardando, nos trazendo a sua paz, a sua graça e a sua misericórdia. Nesse mês de agosto, nós conversaremos sobre esse tema, Salmos, sabedoria e saúde. Salmos, Salmos, sabedoria e saúde. Sabedoria, a revelação de Deus para nós. E saúde é o reflexo dessa sabedoria em nosso corpo, em nossa emoção, em nossa mente, em nossos sentimentos. E um dos objetivos nossos com essas conversas é ajudar nós a percebermos isso, como a palavra de Deus, ela de fato impacta a nossa vida. Nós somos seres integrais, corpo e esse corpo e uma parte imaterial, que a gente chama de alma ou espírito. Então nós somos corpo e uma parte imaterial, uma parte intangível. Então mente, vontade, consciência, prazeres, amor, emoções, né? Tudo isso é intangível, mas passa pelo nosso corpo. Como isso é, né? Há uma série de hormônios, de efeitos químicos que acontecem conosco, e o nosso corpo usando os 5 sentidos, palato, olfato, visão, tato e audição. O corpo percebe as coisas que acontecem no mundo exterior e leva essa mensagem para dentro de nós. Então é interessante como o nosso Senhor, o nosso Criador, nos deu essa possibilidade, né, de sermos essa massa, sermos essa fusão de alguma coisa imaterial, mas que tem um corpo que faz contato com toda a criação. E isso me ajuda muito na caminhada da vida, porque me ajuda a não fazer distinção, não fazer separação entre vida espiritual e vida, e o contato com a vida, e o contato com o dia a dia, e o contato com o que é terreno, material, com gente, com coisas, com objetos. Então, eu percebo que é um prejuízo muito grande quando as pessoas separam vida espiritual do resto. É como se a saúde dela, as emoções dela, as decisões dela, o jeito de ser cidadão, de ser pai, mãe, filho, amigo, profissional, empresário, político, é como se essas coisas fossem separadas da espiritualidade dela. Hoje em dia, já nessa chamada pós-modernidade, já é um consenso maior, já há um consenso maior de que não, de que tudo isso é uma coisa só. E de fato é assim para nós que cremos nas Escrituras, pois é o que as Escrituras nos ensinam desde sempre. O homem é um ser integral, ele é essa parte material que nos liga a Deus, mas também nos liga ao nosso corpo, e esse corpo nos liga ao meio que nós estamos estabelecidos. E quando nós abrimos as Escrituras e lemos as Escrituras, a palavra de Deus, nós recebemos ela como luz, como orientação, nós recebemos ela como vida, recebemos ela como aquilo que nos reconecta ao Criador, nos reconecta a nós mesmos, nos reconecta ao próximo e nos traz equilíbrio. Então, nesse sentido, as Escrituras, ela traz saúde para nós. Mas saúde em que área? Saúde integral. Não faz essa separação.
Eu estou bem espiritualmente, mas estou mal fisicamente. A gente pode estar com um problema específico de saúde, mas se você está bem, você está bem. Você pode estar com um problema de saúde, mas você está estável, você está instável em alguma área específica, mas você está bem. Você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com o próximo, você está bem consigo mesmo e lida com um problema específico no corpo. Então é bom nós termos essa compreensão de como esse ser integral que somos, ele pode estar estável, ele pode ter saúde a partir da palavra que ele recebe de Deus. Porque, de novo, assim como nós não fazemos distinção entre as coisas espirituais e as coisas materiais, nós somos seres integrais, nós também não chamamos Deus para alguns momentos da nossa caminhada na vida. Na verdade, nós entendemos que nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Embora no dia a dia usa-se muito a linguagem Deus nos visita, vamos entrar na presença de Deus, e não tem problema usar essa linguagem, ela contudo traz um tom de incoerência. Ela é mais poética do que descritiva, quando se fala assim. Por quê? Porque onde Deus não está? Quando Deus não me toca? Quando que eu entro? Quando que eu saio da presença dele para eu ter que voltar e entrar na presença dele? Então, assim como nós não fazemos essa distinção de parte material e parte imaterial, nós também não fazemos distinção sobre entrar na presença de Deus, buscar a Deus. Embora usemos essas linguagens mais como poesia, como uma linguagem poética, contudo nós entendemos que nele nós nos movemos, nele nós vivemos, nele nós existimos. Paulo fala em Romanos que nada depende de nós, embora tenhamos responsabilidade nas coisas da vida. Mas dele depende o querer e o efetuar. É ele que move em nós a sua graça e nos leva a buscar sentido e encontrar sentido na vida. Então as escrituras, nesse sentido que nós estamos falando, ela passa a ser remédio para nós. Remédio para a mente, para as emoções, remédio para os sentimentos, remédio para a química que acontece dentro de nós, finalmente remédio para o corpo. Eu estava vendo ontem uma matéria que falava de um milagre. E após a pessoa dizer que recebeu o milagre, a ciência estava trazendo uma resposta científica, evidentemente, para dizer que aquilo não era um milagre, que aquilo era um fenômeno natural do corpo que, com muita raridade, alguns corpos poderiam agir dessa maneira. E eu acho que a ciência é fantástica para explicar muita coisa, como outros saberes. Muitos saberes que nós temos, eles nos explicam muita coisa, e isso faz muito sentido para nós. Mas mesmo toda a explicação que nós temos, nos escapa a experiência vivida por quem recebeu o milagre. Então, não importa muito se o que aconteceu foi uma reação química no corpo e o corpo reagiu de alguma maneira, trazendo uma resposta àquele mal que havia no corpo. Não importa. O que nós entendemos é que, de alguma maneira, a pessoa se conectou ao nosso Deus e Deus manifestou um milagre na vida dele. E esse milagre, eu não sei como é que é isso, mas poderia ser um sinal de Deus, uma ação de Deus que move alguma coisa dentro do nosso corpo, que move uma célula, uma fagulha de revitalização em um núcleo do átomo, não sei como é que é isso, que está morrendo e ele revigora e há um processo em cadeia e daqui a pouco a pessoa está curada. Bom, essas explicações para nós ela é interessante quando se fala de ciência. Mas o que eu estou dizendo tudo isso por quê? Para você perceber como que nós estamos totalmente integrados entre o que é material e o que nós chamamos de espiritual.
entre nós humanos e Deus o eterno. E por isso, nós os cristãos cremos na palavra de Deus e recebemos ela como a fonte orientadora de Deus para a nossa vida. E nesse sentido, ela nos mostra quem nós somos. Nós não sabemos quem somos, nós vamos descobrindo no caminho. Perguntas como: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida, por que eu estou aqui, por que eu sou desse jeito, por que eu recebi essa formação. Perguntas como essa, nós podemos buscar resposta em muitos caminhos filosóficos. Mas, para nós, os que cremos em Deus, não desprezamos a filosofia, mas usamos a palavra de Deus como fonte de orientação, instrução. Porque essa mesma fonte que nos traz muitas dessas respostas, também nos diz por que nós somos como somos. E aí eu consigo entender melhor esse conceito de ser integral, de estar conectado com Deus ou não estar conectado com Deus, e por isso tem um impacto de angústia na vida que é dilacerante, que é destrutivo. E então nós temos nas Escrituras Sagradas essa fonte de vida, fonte de orientação, fonte de instrução, fonte de cura. Finalmente, a palavra de Deus é remédio para nós. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é mais do que um livro com um punhado de regras para a vida moral. Ela também tem uma série de regras para a vida moral. E ela serve muito para isso, ela tem mais um conceito ético. Mas ela é, sobretudo, uma revelação de Deus para nós. Uma revelação que nos reconecta ao eterno. Nos reconecta a Deus, nos reconecta conosco mesmo, nos reconecta com o nosso corpo. Nos reconecta com as nossas emoções, nos reconecta com o próximo. As Escrituras para nós é um registro de quem nós somos, entregue a mim depois que eu nasci. Ajuda-me a me identificar, quem é além e está acima de mim, que é Deus, e me identificar com o próximo. Isso é muito simples. Parece que nós, de alguma maneira, nos distanciamos tanto disso que hoje temos que pensar sobre esse assunto como uma novidade. Mas isso não era novidade para o povo de Israel. Isso era um conceito natural ao povo hebreu, ao povo de Israel. E quando eu ouço hoje um rabino, quando eu leio algum conteúdo de escritores judeus, eu tenho essa mesma impressão, que eles ainda hoje entendem isso com naturalidade. Parece que nós aqui do Ocidente é que fizemos essa série de dissecações, de separações, que nos traz tanto mal. Os hebreus, portanto, eles tinham a palavra de Deus como fonte orientadora para a sua vida, de instrução, de direção. E o Salmo, ele é uma espécie, ele era e é ainda hoje para eles e para nós os cristãos, uma espécie de resumo de toda a Bíblia Sagrada. Os Salmos, ele recebe esse nome por conta da tradução grega. A palavra salmo significa cânticos, né? Mas o conceito dessa palavra hebraica é hinos. E o salmo é um conjunto de expressões que podem ser definidas no gênero literário como súplica, ações de graça e hinos. Súplica, ações de graça e hinos. Então, os 150 salmos que nós temos no livro de Salmos, ele recebe esse nome porque falam de cânticos, súplicas e hinos. Essas súplicas falam de súplicas pessoais e súplicas coletivas de todo o povo. Os hinos são esses cânticos que eram feitos em vários momentos, tanto na liturgia do culto, quando eles iam para o culto, para o templo, para adorar, e como, por exemplo, para consagrar algum objeto, consagrar para celebrar alguma festa, como a festa do tabernáculo. Então o Salmo sempre foi muito usado pelo povo hebreu, pelos israelitas. E esses salmos, eles falam do Messias, falam da criação,
falam da promessa do Messias, falam de que o Messias chegaria, como ele chegaria, onde ele chegaria, como ele morreria, fala do suplício dele, fala da sua ressurreição, fala da sua ascensão, fala da sua glorificação, fala da sua escolha para o seu povo, os eleitos de Deus, fala da sua volta. Então ele fala, o livro de Salmos, ele canta, ele celebra de maneira poética e usando esses vários gêneros, toda a revelação que nós temos desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Alguns escritores, dentre eles Martinho Lutero, dizia que os Salmos é uma mini Bíblia, é uma Bíblia sintetizada. E vários outros escritores exaltam o Salmo como um dos livros mais extraordinários da Bíblia, porque eles falam exatamente da revelação de Deus, um ser que cabe na poesia, mas não cabe na lógica. Ele cabe na poesia, ele cabe nos gêneros literários da poesia, mas não cabe na razão. Então nós percebemos o Deus das Escrituras melhor no livro de Salmos. Ele é a sombra, ele tem uma sombra, que o salmista fala, é a sombra do Todo-Poderoso. Quando nós estamos nessa sombra, nós descansamos. Ele é refúgio, ele é torre forte, as suas asas nos cobrem. Claro que são linguagens acomodativas que nos ajudam a perceber a grandeza e a glória desse Deus, o Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Soberano. Então os Salmos ele mostra, ele nos fala, nos ajuda a compreender melhor a grandeza desse Deus e ao mesmo tempo nos fala da nossa humanidade. Nos Salmos nós aprendemos que não existe super crentes, como hoje é ensinado em muitos lugares. Nos Salmos nós aprendemos que o homem é próspero não por ter muito dinheiro, mas por estar cheio de Deus e vazio de si mesmo. Nos Salmos nós aprendemos que a palavra de Deus, que para muitos chega a ser irritante, para o cristão é favo de mel. Traz prazer, literalmente prazer. Toca as emoções, toca as sensações do corpo, toca os sentidos do corpo. Nos Salmos, nós aprendemos que o homem anda no chão da vida, e aqui ele sofre num dia, como se estivesse no vale da sombra da morte, e no outro, ele está num alto monte, celebrando ao Deus eterno. Nos Salmos, nós aprendemos. Nos Salmos é possível conjugar a eternidade de Deus com a finitude do ser humano. E nós nos sentimos pequenos, entretanto amados por Deus. Expostos à vida, mas no braço do bom pastor, que não nos falta. Então nós estamos usando os Salmos com o objetivo de te incentivar. Leia os Salmos, estude os Salmos, medite nos Salmos. Aprenda sobre criação, sobre provisão, sobre escatologia, lendo os Salmos. Conheça melhor o Messias e o Deus eterno Pai e o Espírito Santo, Consolador, e a redenção final da igreja, lendo os Salmos. E eu quero começar pela porta de entrada desses Salmos, que é o Salmo 1. O primeiro livro do Salmo, o Salmo é dividido em 5 livros, e nesses 5 livros, a maior parte desses Salmos é atribuída a Davi, 73 ou 76 Salmos é atribuída a Davi. Tem Salmos também provavelmente tem um Salmo de Salomão, Salmo de Moisés, Salmos de Asaf, da família de Asaf, que eram levitas, salmos da família de Coré, mas o grande número de salmos é de Davi. O Davi, esse ser humano que mostra muito da humanidade
do que é ser cheio de Deus, mas não se confundir com Deus. O que é ser cheio de Deus, mas continuar sendo gente na terra, andando na terra, vivendo com gente. E eu insisto nessa fala porque eu tenho a impressão que hoje em dia, em função dos desvios do chamado pentecostalismo, e nós aqui da comuna de Barquebriço somos pentecostais, eu tenho a impressão que por conta dos desvios do chamado pentecostalismo que se ensina hoje, há um estímulo aos cristãos para que eles se sintam numa espécie de capa espiritualizada e se sintam como super-homens, intocáveis, blindados às questões da vida. Mentira, mentira. Quando você lê os Salmos, você encontra um homem que fala com Deus com uma linguagem que você não encontra em nenhum outro texto da Bíblia. Fala de graça, mas fala também das suas fraquezas, das suas mazelas, da sua pequenez, reconhece a grandeza de Deus e mostra como que um ser humano tão limitado quanto eu e você podemos viver tão cheios de Deus e tão seguros numa sociedade tão insegura. Bom, feito toda essa introdução, eu gastei todo esse tempo aí para que você entenda por que nós estamos falando de salmos, sabedoria e saúde. Você quer caminhar bem na vida, no sentido de seguro, saber os passos certos que você tem que dar? Abra os Salmos, leia os Salmos. Você quer experimentar a saúde de Deus no seu corpo? Estou falando de saúde espiritual, só não. De novo, não faz essa separação. Saúde mesmo. Afetar o corpo, o sangue, a pele. Afetar seus nervos, seu coração, suas emoções, seu fígado, seu rim. Leia os Salmos. Ele é remédio para o nosso corpo, remédio para nossas emoções, remédio para nossa alma. Salmo 1 diz assim, eu vou ler inteiro e depois eu queria conversar sobre ele. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que faz, prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios levará à destruição. E aqui o salmista, então, começa, no Salmo 1, ele faz essa abertura desse livro de cânticos, falando sobre dois tipos de pessoas, dois indivíduos, dois tipos de ser humano. Aquele que não ama a Deus, aquele que tem certeza que ele é só o que existe. Acima dele não tem nada nem ninguém. Ele é o que nós chamamos hoje de materialista ou existencialista, né? A vida é só isso que tem aqui mesmo. E o que vale é o que eu posso ver e tocar. E não tem nada depois da morte. E eu sou a medida de todas as coisas. Então a lei existe, mas eu vou cumprir ela se ela me for conveniente. Se ela não for conveniente, eu não vou cumprir. E as pessoas que estão ao meu redor, elas são pessoas que eu gosto, desde que elas me sejam úteis. E aí essas pessoas acabam virando objeto de exploração. E normalmente essas pessoas são focadas em si mesmo, e muitas vezes elas podem até ser pessoas bem solidárias em relação ao próximo, pois tem algum tipo de sensibilidade e vê o sofrimento alheio, mas não acreditam que há Deus.
não acreditam na aleatoriedade da vida, no caos do universo. O universo é um caos e a vida é aleatória. Nada foi criado. Tudo é uma consequência da aleatoriedade. Houve um Big Bang e as coisas começaram a surgir, e a inteligência que existe hoje é fruto da evolução de bilhões e bilhões de anos. Bom, essa é uma maneira de se ver a vida. E a Bíblia chama esse tipo de leitura de não piedosa ou de ímpia, porque ela não ama a Deus, já que ela não acredita que há um Deus. O outro ele chama de piedoso, que é aquele que reconhece que há um Criador e que esse Criador é aquele que se revelou a ele através da tradição, a tradição oral, ensinada inclusive através dos Salmos, e ele então é chamado de piedoso, é aquele que ama a Deus e que reconhece ser limitado. Ele não se reconhece o centro do universo, ele se reconhece criação de Deus e, portanto, reconhece que em Deus ele vive, existe e realiza todas as coisas. Então, aqui no Salmo 1, do versículo 1 até o versículo 3, Paulo fala do tipo de vida que o justo deve levar, o piedoso deve levar. E o tipo de vida, a partir do versículo 4, 5 e 6, ele fala do tipo de vida que o não piedoso, que o que não ama a Deus, o tipo de vida que ele segue. E aí, como alguém que crê em Deus e acredita que essa palavra dá saúde para as emoções e para o espírito e traz saúde no corpo, ele traz uma orientação. Ele diz como aquele que crê em Deus deve viver, como aquele que crê em Deus deve andar. Qual é a sua fonte de luz? Qual é a sua fonte de orientação? Qual é a sua fonte que pavimenta os seus passos, as suas decisões, o seu caminho? Então ele começa dizendo assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí ele separa 3 caminhos, ele fala de 3 movimentos e 3 comportamentos. Os 3 movimentos é andar, parar e sentar. E os 3 comportamentos ele chama de ímpio, pecador e zombador. Então, ele traz a ideia de que esse ser humano que ele chama de pecador, ímpio ou zombador, e para cada um ele usa uma linguagem, dá-nos a entender que ele vai falando de estágio onde o ser humano se encontra quando ele rejeita Deus. Então ele é chamado de pecador, de ímpio, pecador e zombador. Parece que é um processo progressivo de endurecimento em relação às coisas de Deus. A pessoa, por algum motivo, começa a decidir que Deus não existe. Já que ele não existe, essa pessoa passa a ser, então, o limite de todas as coisas. E aí o seu processo de endurecimento e distanciamento de Deus aumenta. E isso reflete diretamente no jeito dele se relacionar com o mundo e com as pessoas. Ele vai se endurecendo até que ele literalmente se torna essa pessoa absolutamente centrada em si mesmo, desfigurada da criação de Deus, violenta, egoísta, zombadora, diminui todo mundo. O Asaf fala sobre isso, né? Ele fala sobre a pessoa que não teme a Deus. Ele é violento, ele produz violência e ainda ele se gaba de tudo isso. E ele bate no peito e diz: onde está Deus? Onde está esse cara que você chama de Deus? Parece que é um processo de degradação que o ser humano vai alcançando, até que finalmente ele rejeita Deus com toda a violência que ele tem. E quanto mais ele rejeita Deus, mais ele se foca em si mesmo e mais irado ele fica com o conceito de Deus. Porque o conceito de Deus diminui o conceito dele de si mesmo.
É o que a Bíblia chama de idolatria. Para quem já se sente Deus de si mesmo, não precisa de outro Deus. E a Bíblia chama isso de idolatria. O Deus dessa pessoa pode ser a sua inteligência, o seu dinheiro, o seu status, ou tudo isso junto. E alguns até criam as suas próprias religiões. Mas ele diz então, como é feliz, e felicidade aqui para o salmista, é totalmente diferente do conceito de felicidade que nós, os ocidentais, temos. Em geral, o nosso conceito de felicidade tem a ver com acúmulo de bens e consumismo, controle das coisas. O conceito de felicidade do hebreu, ou do israelita aqui, do salmista, do piedoso, do que ama a Deus, tem a ver com satisfação, estar satisfeito com aquilo que ele desfruta da vida. E ainda que ele se empenha para conseguir mais e realizar mais, ele se satisfaz no Deus que lhe provê todas as coisas. Então todos nós temos desejos, temos necessidades, temos ambições. E para o salmista, então, o conceito é de que feliz é aquele que vai realizando essas coisas, reconhecendo que isso vem de Deus. Como é feliz? Jesus, por exemplo, judeu, ele fala de felicidade e ele choca a nossa leitura de felicidade quando ele diz: feliz é os que têm sede e fome de justiça. Feliz é o pessoal que é perseguido porque segue ele. Feliz, então ele fala, feliz é o pobre de espírito. Então ele vai chamando de feliz pessoas que desejam coisas que normalmente não encontrarão nessa vida, mas que encontrarão nele. Não desfrutarão plenamente dessas coisas nessa vida, mas desfrutarão parcialmente dessas coisas nele, aqui e agora, e plenamente ali e amanhã, quando ele reinar no seu reino estabelecido aqui na terra. Jesus fala que felizes são essas pessoas, felizes são os pobres. Então toda a linguagem de felicidade que Jesus traz é a mesma que permeia o conceito do escritor dos Salmos, do piedoso. Então, para nós do Ocidente, o conceito de felicidade tem a ver com visibilidade, tem a ver com ostentação, tem a ver com satisfação dos prazeres, dos desejos. O salmista, ao contrário, já faz a leitura que os nossos desejos são deformados e nos distanciam de Deus. Então ele diz: feliz é aquele que não segue o conselho do ímpio. Nós olhamos para a nossa sociedade hoje, e aí para mim e para você vem essa questão importante, prática. Como nós vivemos numa sociedade que fala de consumismo, que fala de capitalismo, que fala de verdade relativa, como vivermos nessa sociedade? Como trabalharmos, como ganharmos, como crescermos, mas não distanciarmos de Deus? O salmista diz como? Ele fala: não siga a cartilha do cara que não teme a Deus. Não siga a cartilha da sociedade que não ama a Deus. A cartilha deles é diferente da nossa. O Senhor Jesus diz assim: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu gosto de usar a linguagem de... nós podemos conhecer o jogo da vida, mas não jogamos esse jogo. Não jogamos esse jogo. Nós sentimos o desafio da vida, sentimos a dureza da vida, sabemos jogar o jogo da vida, mas não jogamos esse jogo. Simples como a pomba, prudente como a serpente. Eu sei jogar o jogo, mas eu não jogo esse jogo, porque esse jogo da vida é violento, esse jogo da vida ele diminui o outro, esse jogo da vida traz dano ao meu próximo, esse jogo da vida diminui alguém. No jogo da vida, o conceito é de ter, é de consumir. E aí eu vou exagerar aqui no exemplo que eu vou dar para vocês, gente, mas vejam, por exemplo, hoje esses filmes que tem, hoje é até um negócio estranho, né? O filme de os zumbis, como é que é? Tem até uma série, né? Que fala dos zumbis, como é que é o nome da série? Eu quase não vejo série. Walking Dead, uma coisa assim. Tem uma série que chama Walking Dead, né?
que é um monte de zumbis, é isso? A ideia, eu estou falando isso porque, gente, é um exagero, mas é a ideia de que nessa ânsia de consumir, de ter, de acumular, a sociedade vai se autodestruindo até que finalmente chega ao ponto de um querer consumir o outro. E claro que isso já acontece hoje nos nossos dias. Isso já é assim nos nossos dias. É gente consumindo gente. As pessoas muitas vezes se relacionam não para construir alguma coisa para o outro. Obrigado, Tico. As pessoas muitas vezes se relacionam olhando para o outro e tendo no outro um objeto de consumo. Então, quando se age assim, o próximo é descartável. Então, é sempre mais uma pessoa que você vai consumir. É sempre mais alguém que você vai consumir, seja para prazer, seja para ter alguma coisa, seja para ter dinheiro, seja para enriquecer, seja para se projetar, seja para crescer, para ter status. Eu vou dar outro exemplo para você. Já já nós vamos chegar aqui às eleições no Brasil. E aí começa a aparecer os políticos profissionais, e tem políticos que são muito bons, mas tem aqueles que conseguem, com um cinismo indescritível, ir às pessoas e dizer para elas que entende o que elas estão passando e que tem uma solução para elas, basta elas darem um voto. E aí nós vemos nesse comportamento deles, que é natural da democracia e é necessário, mas nós vemos o que move muitos deles. É esse consumir, é consumir gente para ter poder, para ter reconhecimento, para ter status, para ter glória. E esse comportamento que é próprio daquele que vai se afastando de Deus, se afastando da palavra de Deus. O salmista diz assim, olha, não ande como eles, não aceite o conselho deles. Você quer conselho para criar os seus filhos? Para namorar, casar, constituir família? Para ter negócios? Para fazer bons negócios? Você quer conselho sobre ética, sobre comportamento? Você quer conselho sobre amizade, sobre finanças? Olha que interessante. Você quer conselho sobre gestão, administração, planejamento? Abre as escrituras. Procure alguém que de fato conheça as escrituras. Fale com o seu pastor, fala com o presbitério da sua igreja, com os líderes da sua igreja, pessoas que normalmente têm testemunho público de que amam e temem a Deus, e se aconselhem com eles. Paulo fala, o salmista diz, como é feliz aquele que não se aconselha com gente que não ama a Deus. Porque gente que não ama a Deus está muito focada em si mesmas e não tem as escrituras sagradas como luz. Antes, elas acham que isso aqui é um punhado de bobagem que está ultrapassada e que só os ignorantes precisam dela para caminhar na vida. Diferente daquele que teme a Deus. Tem na palavra de Deus fonte de esclarecimento e de luz, porque reconhece em si mesmo a sua ignorância e a sua limitação. Então ele diz, não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E ele diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Olha, ao contrário, sua satisfação, seu prazer está na lei do Senhor. Olha, cá entre nós, você ouvir de primeira a pessoa dizendo assim que tem prazer na lei do Senhor, você fala, deve ser um fanático, ou deve ser um maluco. Porque como é que alguém vai ter prazer na lei de Deus? E por que normalmente a gente tem essa ideia? Porque a gente já pensa na lei de Deus como código e regras morais, que diz para nós não, 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 e se eu já estou recebendo um não, eu já estou insatisfeito, porque minha vontade é ter sempre um sim, sim, sim. Só que quando nós vamos abrindo as escrituras, esse não, não, não de Deus, e não é só não, 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 mas esse não, 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 quando nós o encontramos, ele na verdade nos fala de coisas que nós não sabemos a respeito de nós mesmos. E mesmo que no começo a gente é resistente a esses não, não, não de Deus, com o tempo nós vamos concordando que ele tem razão e nós não. E finalmente vai fazendo sentido esses não dele para nós.
até que finalmente a gente começa a buscar outros não em outras áreas que nós não conhecemos. E começamos a ter prazer na lei do Senhor. Olha o que o Salmo 119, 24 diz. Salmo 119, 24. E depois eu quero ler também o 35. Salmo 119, 24. Salmos para você decorar aí em casa, irmão. Vocês sabiam que os hebreus, eles não tinham o texto escrito? Muito raramente um mestre da lei é que tinha algum texto escrito. Normalmente eles não tinham. Então todo o salmo era passado oralmente. Então o camponês, o cara que estava lá no campo trabalhando, fazendo a sua obra, ele ia recitando o salmo que ele ouvia uma vez por ano, quando eles se reuniam para a celebração. Então eles iam recitando os salmos e decorando os salmos. Hoje a gente só saca o celular, dá uma lida, nem se preocupa em decorar, porque já está no celular mesmo, né? E acaba isso afetando a nossa maneira de compreensão, não é verdade? Diz assim, Salmo 119, 24. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Você precisa de conselheiro? Busque a palavra de Deus. No meio de uma sociedade onde tem tanta gente maluca, é bom buscarmos conselho na palavra de Deus. Versículo 25. Agora estou prostrado no pó. Preserva a minha vida, conforme a tua promessa. Tico, coloca também aí o versículo 35. Eu queria ler mais textos, mas não vai dar tempo. Então diz assim, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Em algumas versões está nele encontro prazer. Olha que interessante. Você pedir que Deus lhe dirija, porque nele você encontra prazer. É mais ou menos como, vou dar um outro exemplo aqui, é uma mãe que acaba de ter um filho, então ela é inexperiente. E se tem alguém que ela ama é aquele filho, mas o desespero é quando esse filho acorda de noite, começa a chorar e você não sabe identificar o que está acontecendo. E aí você liga para sua mãe ou lembra do conselho que ela te deu, filho, quando acontecer isso, toma esse comportamento, ou faz isso, aí você faz e dá certo, você fala, ai, minha mãe, minha deusa, né? Ela acertou. Ou o seu pediatra, alguma coisa do tipo. É isso. É aquela resposta que você precisa na hora certa. E que te traz serenidade, tranquilidade. E você diz, poxa, esse conselho foi bom, é bom. Então é disso que o salmista está dizendo. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Versículo 36. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. A ganância é o conceito de felicidade grega. Então, para o grego, assim como nós aqui no Ocidente, a felicidade tem a ver com acúmulo, com ter coisas, né, com acumular coisas. Para o hebreu, para o israelita, para o povo oriental, o conceito de felicidade é diferente. Ainda no versículo 92, coloca o 92 e 93 aí, Tico, 92. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Olha que coisa interessante. Põe o 93 também. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Então ele está falando de saúde emocional, prazer, e está falando de preservação da vida, de saúde física. Como que a lei de Deus impacta nossas emoções, nossos sentimentos. Parece que equilibra, né, nossos pacotinhos de hormônio que nós temos dentro de nós. E finalmente afeta o nosso corpo. Afeta a nossa maneira de viver. Nos traz felicidade. Mas não felicidade, de novo, no conceito de ter coisas que nos enchem os olhos. O salmista diz assim que os olhos não se cansam. Né? Aliás, o texto de Eclesiastes, né? O escritor do Eclesiastes diz, os olhos não se cansam de ver. Ou seja, os olhos desejam e desejam e desejam e não se cansam de desejar. Mas o Eclesiastes, provavelmente
alguém escreveu representando Salomão, mas falando da angústia e do sofrimento dele, ele fala disso. Como que é terrível, no caso dele, ter tudo e descobrir que tudo que se tem não é suficiente, porque os olhos não se cansam de desejar mais. Mas quando a palavra de Deus passa a ser colírio para nós, como o Senhor fala para a igreja de Laodiceia, lá no livro do Apocalipse, ele diz assim para a igreja de Laodiceia: olha, a igreja de Laodiceia é uma igreja que tem tudo. Tem dinheiro. Se fosse no século XXI, era uma igreja da prosperidade. Tem tudo, não precisa de nada. Tudo que precisa, que o dinheiro compra, ela tinha. E por conta disso, ela se achava autossuficiente. O Senhor disse para ela assim: olha, eu te aconselho que você compre de mim colírio e passe nos seus olhos que você está cego. Você está olhando a vida pela perspectiva, pelas lentes que não é as lentes do evangelho, é outra lente. E essa lente traz destruição. E ele exorta a igreja para que faça isso. Então, versículo 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Claro que isso aqui é um exagero da linguagem. Meditar de dia e de noite é uma palavra exagerada, mas tem a ver com eu pensar naquilo que eu amo. Quando você ama alguém, você pensa nessa pessoa. Quando você ama uma causa, você pensa nessa causa. Quando você ama, isso ocupa seu pensamento de dia e de noite. E meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, é esse conceito que nós encontramos desde o início. Deus falando com o seu povo. Não se afaste nem para a direita, nem para a esquerda, medita na minha palavra de dia e de noite. O Senhor Jesus dizendo aos mestres: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Então, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E o meditar aqui, gente, é o conceito de ruminar. É a coisa que o boi faz, né? Então, ele come bastante vegetação e depois ele ingere aquilo, vai para alguma parte do seu sistema digestório lá, e ele depois volta aquilo e ele continua mastigando e vai de novo e volta. E é esse conceito que as Escrituras estão falando sobre meditar. Não é ficar pensando na Bíblia, não. É refletir. O que isso serve para mim? E o que isso me corrige? Como que eu aplico isso? Onde eu não me enquadro aqui? Onde eu me enquadro aqui? O que disso me traz resultados e me faz me sentir bem, ou me incomoda, ou me confronta? Meditar nas Escrituras. Ora, quanto tempo nós gastamos meditando nas Escrituras? É natural que você possa meditar em muitas outras coisas que não as Escrituras. E não é nem porque você não ama a Deus, é porque nós precisamos nos habituar à reflexão sobre o que a Bíblia diz. O que as Escrituras nos diz? Ao contrário, o prazer do justo, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Qual é o resultado disso? Ele será como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prosperará. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. É uma árvore plantada, ela não se plantou. Ela é plantada por esta palavra. Essa palavra lhe produz raízes. E a mesma palavra lhe supre como água. E ela se torna radical. Radical não no sentido de radicalismo, como nós temos hoje, os conceitos de hoje, mas de raízes transformadas, raízes aprofundadas naquilo que se crê. Nós somos o que nós cremos. Se cremos em Deus, devemos conhecer mais dele, para desfrutarmos mais dele, compartilharmos mais dele. Então, nós no Brasil aqui temos fruta o ano inteiro, né? Nós compramos fruta no sacolão lá o ano inteiro. Mas mesmo você comprando o ano inteiro, você percebe que as frutas, no tempo próprio delas serem produzidas, o gosto da fruta é diferente. Isso acontece com todas as frutas. E elas acabam sendo produzidas por estímulos de material orgânico que é colocado nelas, enfim. Mas o bom mesmo é comer a fruta na estação própria. Então você sente o cheiro dela e o sabor dela, e você se encanta com ela. E tudo nela te chama atenção, é a cor, é a textura.
Tudo é fantástico nessa fruta quando ela está na estação própria. E o salmista está dizendo que aquele que teme a Deus e tem na palavra de Deus fonte de vida e saúde para si mesmo como ser integral, essa pessoa passa a ser isso, produzir frutos na estação própria. E aí você não fica mais andando segundo a pressão alheia. As pessoas pressionam você o tempo todo. Tá na hora de casar, tá na hora de namorar, aí depois tá na hora de casar, aí tá na hora de ter filho, tá na hora de ter mais um. Tá na hora agora de casar. E não acaba nunca. Tá na hora de estudar, agora tá na hora de ter outra faculdade, tá na hora de ter o seu carro, e depois uma sua casa. E às vezes as pessoas estão caminhando na vida e correndo, não pelo que elas acreditam e querem, mas pelo que os outros dizem que elas têm que caminhar. É como se alguém colocasse o alvo na sua frente e você sai correndo atrás daquele alvo que um dia você descobre que não é teu. Que desgraça é essa? Que loucura é essa? É andar no conselho dos outros. Mas quem tem a palavra de Deus como fonte de revelação não precisa andar no conselho dos outros. Por quê? Porque você dá o fruto na estação própria. Eu vou namorar quando tiver que namorar, casar quando tiver que casar, vou ter um filho quando tiver em 1 e 2, e se puder parar por aí é melhor. Mas eu vou trabalhar e eu vou ter recursos. Eu não vou me estimular, olha que interessante, eu não vou me estimular pelo carro alheio, pela casa alheia, pela mulher do alheio, pelo marido do alheio. Eu não quero me estimular pelo alheio. Eu quero produzir o fruto no tempo certo, porque esse é um bom fruto, que não traz peso. A Bíblia diz assim, que as bênçãos do Senhor não traz aflição, mas traz refrigério, traz prazer. Olha que legal. A bênção do Senhor não acrescenta dor, mas traz refrigério. Que adianta o homem acordar cedo, dormir tarde, comer pão de dores? Deus dá aos seus filhos enquanto dorme. E enquanto dorme aí a provisão vem de Deus. Você tem que trabalhar e fazer a sua parte. Isso é uma bênção que Deus nos deu. Mas a prosperidade vem do Senhor. E a prosperidade não é o conceito de acúmulo de bens, como nós temos aqui no Ocidente. Nós precisamos do conselho da palavra do Senhor. Quanta gente estressada, morrendo, não consegue comer direito, não consegue dormir direito, come mal, não é porque quer comer mal, nem porque falta dinheiro, é porque não tem tempo. E trabalha, e não tem tempo para comer, não tem tempo para o filho, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o amigo, e também não consegue o dinheiro direito e não dorme direito. Meu Deus do céu, que sofrimento! É a vida. Não precisa ser assim, não precisa ser assim. As Escrituras estão dizendo que tem um outro jeito de viver. Mas se eu for assim, eu não vou ser igual ao Bill Gates. Mas só tem um Bill Gates. Se eu não for assim, eu não vou ser igual o menino aí do Facebook. Mas só tem um dele. Você é você, ele é ele. E muitos deles alcançaram o que alcançaram pela capacidade que eles têm. E eles nasceram com essa capacidade. Eles só desenvolveram ela. Desenvolva a sua com o que você tem. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que faz, prospera. E aí ele faz um contraponto do que não teme a Deus. Se o que teme a Deus é tudo isso que nós estamos falando, o que não teme a Deus é diferente. A partir do versículo 4 ele diz, não é o caso dos ímpios. O ímpio é o não piedoso, é o que não ama a Deus, não teme a Deus, não crê na palavra, não se submete a ela. É o autossuficiente. Às vezes nós nos pegamos assim, não é? Mas o pai que é bom vem e corrige a gente, puxa a nossa orelha, a gente aprende rápido a voltar para o caminho. É assim mesmo. A gente não gosta de sofrer, mas a gente precisa sofrer. Sofrer é ruim, mas sofrer é bom. A gente só não gosta, né? Não vai dormir não que eu já vou terminar. Diz assim, não é o caso dos ímpios. Aí diz assim, são como a palha que o vento leva. Se um é árvore com raízes profundas, à beira do rio, que passa o tempo que for, ele tem fonte para ser uma árvore estável, firme. Olha o que ele fala do ímpio. O ímpio é exatamente o contrário. Ele fala assim, é a palha que o vento leva. Ô, cena triste. Que cena terrível. A palha que o vento leva. É sem fruto. É sem raiz, é sem direção, é sem fundamento, sem raízes.
O justo tem raízes. O que não ama a Deus, o justo aqui é o que ama a Deus. O que não ama a Deus não tem raízes. Ele é levado pelo vento. Abacuque capítulo 2, vamos ler o texto de Abacuque 2, versículos 4, 5. Abacuque 2, 4. Abacuque está numa guerra existencial que muitas vezes nós também enfrentamos. E aí ele faz uma série de perguntas para Deus, por que é assim, o que está acontecendo, o senhor não vai fazer nada, eu sou gente boa pra caramba e o senhor vai me tratar igual todo mundo. Aí o Senhor começa a responder para o Abacuque. Escreva, diz Deus para o Abacuque, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo pela sua fé viverá. Olha que interessante, o justo está envaidecido. Nós não temos que invejar o ímpio. E de novo, gente, estou tendo cuidado aqui para você entender que o ímpio é o que não ama a Deus. Não vai sair chamando todo mundo de ímpio como se fosse, seus desgraçados, eu é que sou gente boa. Não é disso que eu estou dizendo, que a Bíblia está dizendo. É aquele que não tem Deus como centro da sua vida. Ele pode ter religião, pode ter um monte de coisa, mas ele não tem a palavra de Deus como fonte orientadora da sua vida. Não adianta eu e você dizer que cremos em Deus e não lemos o que ele deixou para nós a respeito dele mesmo e de nós. É estranho isso. Nesse sentido, se tem um povo que deveria ler a Bíblia, são os cristãos. Eu sei que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas com certeza não é o mais lido. Claro que não, senão o mundo não ia ser do jeito que é. Mas e nós, que nos dizemos cristãos? Estamos lendo a Bíblia? Estamos meditando, ruminando? Por exemplo, eu vou fazer essa pregação já a cabo, começo uma semana, e é bom você pensar no que nós estamos falando aqui, ruminar a semana inteira. Pensar e pensar de novo e orar sobre isso. Mas não são assim os ímpios, são como a palha que o vento espalha. Versículo 5, Tico. De fato, a riqueza é ilusória. E o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. É o The Walking Dead que eu estava falando, né? E o versículo, acho que 13 também. Vira, coloca aí, o Tico, no 19, versículo 19. Perdão, é 13 mesmo, Tico, eu errei. 13. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo? E que as nações se fadiguem em vão? Olha, não vem de Deus esse negócio de que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo? E que as nações se fadiguem em vão? Então você fala, mas Deus está sacaneando os caras? Não. Ele está dizendo, olha, vocês estão dando murro em ponta de faca. Eu estou dizendo para vocês não fazer isso, vocês querem fazer? Então façam. Mas o trabalho de vocês vai consumir vocês. E quem vai desfrutar de tudo que vocês conquistaram não é vocês, é alguém. E muitas vezes é alguém que não fez nada. Por quê? Porque ele está dizendo, todo o trabalho de vocês é em vão. Está só consumindo a vida de vocês e acabando com vocês. Nós lemos os livros de sucesso aí, como ter sucesso como é que o cara tem sucesso no trabalho, no casamento, na criação dos filhos, na administração da casa e nos relacionamentos? Não existe isso. Como é que o cara vai ter sucesso no sentido de ser o máximo em tudo? Só sendo doido para pensar assim. Só que nós somos doidos e a gente pensa assim. A Bíblia diz, não. O sucesso é essa prosperidade, é um equilíbrio no que você tem financeiro, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com a esposa, com o filho, com os amigos. Já é difícil. Então é de novo essa promessa. O Senhor está dizendo, acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e as nações se fadiguem em vão? Que triste, né? Muito bom. Versículo 5, pois os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição.
Então ele fala sobre vivermos em comunidade. Nós vivemos no mundo e não devemos discriminar ninguém, nem excluir ninguém. Mas nós precisamos, como é que eu posso dizer isso? Nós não devemos julgar ninguém, porque é o que o Senhor Jesus ensina. Isso quer dizer que eu não devo ter lanterna para pôr no coração de ninguém. Não use lanterna para querer descobrir o coração de ninguém. Isso é julgamento. Mas você tem a palavra de Deus para apontar o caminho, seja o meu ou de alguém. E se o que alguém está fazendo está errado, eu não estou julgando ele. O caminho dele está errado. O Senhor está dizendo, não ande nesse caminho. Não julga o coração dele, não põe luz no coração dele que você não sabe, isso é julgar. Mas use a luz da palavra de Deus para olhar para o caminho dele e o teu. Então, se alguém não anda no caminho do temor ao Senhor, ele está dizendo, não faça as mesmas coisas. Você não precisa excluir essa pessoa, mas você não deve fazer as mesmas coisas. Mas para eu não fazer as mesmas coisas, eu tenho que estar com a minha mente fortalecida naquilo que eu creio. Porque ele está com a mente dele fortalecida naquilo que ele crê. E se eu não tiver com a minha mente fortalecida naquilo que eu creio, daqui a pouco eu estou fazendo o que ele faz, como se fosse o que eu creio. Por isso eu preciso meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Os ímpios não serão assim, diz o salmista. Ele não vai permanecer na comunidade dos justos. Ou seja, as pessoas te excluem sim, porque você não quer andar como elas. Mas você não precisa andar como elas. Você não precisa excluí-las, entretanto, você pode andar com aqueles que caminham com o mesmo temor que você caminha. E nós não estamos falando aqui de clubinho de santo, nós estamos falando de gente que teme a Deus, não exclui ninguém, mas sabe o caminho que está andando, tendo a palavra de Deus como fonte e orientação. Amém, pessoal? Vou ficar por aqui, nosso tempo passou. Os salmos são ricos demais, tem muita lição para nós, e eu desejo muito, nesse mês de agosto, propor algumas reflexões que tragam saúde para mim e para você, integralmente, mente, emoções, corpo, coração, espírito. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse tempo, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por sua palavra que é viva e eficaz. Senhor, nos conduz ao caminho da vida, a esse caminho de salvação, de edificação, de transformação. Obrigado por cuidar de nós, Senhor. Obrigado por nos dar a tua palavra que nos inspire e nos fortalece. Nos conduza, Deus Santo, aos dias que virão, de maneira que a gente esteja refletindo na sua palavra, nos afastando dos conselhos dos ímpios, sem andar, sem parar, sem se assentar com eles. Vivendo com os homens que não amam a ti, mas influenciando a eles e não apenas sendo influenciados. Senhor, nos ajude com a sua bondade a reconhecermos que o Senhor está certo e que a sua palavra diminui o nosso sofrimento, que a sua palavra diminui a nossa dor, que a tua palavra nos traz luz em caminhos tão escuros que é o caminho da vida que caminhamos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha curar o doente hoje, aquele que nos ouve e está doente, Senhor, como for, física, emocional, espiritualmente. Senhor, venha trazer cura para cada um de nós. Nós precisamos ser curados pelo Senhor. Precisamos ser sarados pelo Senhor. E a tua palavra nos diz que o teu filho Jesus, o nosso Messias, morreu na cruz para nos trazer saúde, para nos curar das nossas doenças, da nossa enfermidade integral, Senhor. A enfermidade nossa que o pecado nos trouxe por distanciarmos de ti. Faz um milagre em nós, para a glória do teu nome, para o teu louvor. Nós nos sentimos bem com isso, Senhor. Nós queremos celebrar, cantar salmos de adoração e glorificação ao teu nome, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Visite o enfermo, faz um milagre na vida de cada um que nos ouve agora, dos que nos ouvirão em algum momento quando ligar, acessar essa gravação. Faz um milagre, Senhor, para a glória do teu nome. Para o nosso bem nós pedimos isso, em nome de Jesus. Glória a Deus.